Paulo Paim, não poderia começar o uso do meu espaço aqui na tribuna sem fazer uma referência a essa figura extraordinária, esse brasileiro que eu tive o privilégio de aprender muito com ele, senador Cristóvão. Vossa Excelência também teve grande convivência, que é o falecimento. Queria fazer aqui o registro, queria pedir a Vossa Excelência, senador Paim, para subscrever esse voto de pesar junto com Vossa Excelência e aproveitar aqui, antes de falar dos dois temas que quero falar no uso da tribuna, me somar a todos que hoje prestam solidariedade à família, a seus filhos, aos seus amigos. Eu tive o privilégio de conviver com esse grande brasileiro, Plínio de Arruda Sampaio, dentro do PT. Quando era prefeito de Rio Branco, ele me visitou, senador Cristóvão, querido colega também Rodrigo, senador Álvaro Dias. E eu tinha sempre o propósito de convidar pessoas para que falassem um pouco sobre o mundo, sobre as desigualdades no mundo, sobre a política. E eu lembro de uma conclusão, Vossa Excelência, que, senador Cristóvão, que tem compromisso comprovado com inclusão social, que nos ajudou com Bolsa Família aqui naquele começo de governo. Ele falou assim, ele que era uma pessoa que lutou tanto pela boa política, ele falou, olha, uma das melhores maneiras, ou um dos mais importantes instrumentos de se fazer a inclusão social é através do poder político do governo, sendo governo. Ele falava para a minha equipe na prefeitura que a gente estava num espaço que, se tivesse decisão política ali, a gente podia ajudar os que mais precisavam, aqueles que viviam a injustiça. No governo, a gente pode melhorar o país e diminuir as desigualdades. Esse era o Plínio de Arruda Sampaio. Ele sempre militou. Quando não tinha ninguém para se candidatar, para defender as teses, ele se candidatava já próximo dos 80 anos, faleceu com 83 anos. Então, aqui fica esse voto de pesar, esse sentimento de perda de um grande brasileiro ontem, Plínio de Arruda Sampaio. Então, com satisfação que eu ouço a parte do senador Cristóvão e em seguida do senador Rodrigo Hollenberg. Senador Jorge Viana, senador Paim, eu quero também me solidarizar e subscrever essa agressão. Conheci o Plínio muito tempo atrás, no exílio. Ele funcionário das Nações Unidas, eu funcionário do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Lembro que eu conheci em Tegucigalpa, capital de Honduras, onde eu morava na época, e lá para cá ficamos muito amigos. Eu aprendi com ele muito, por exemplo, sobre a reforma agrária, sobre a economia rural, sobre a situação do campesinato em toda a América Latina, mas eu posso dizer que o que eu mais aprendi com ele foi o caráter. O caráter de um homem que tinha compromissos e tinha coerência e tinha militância firme, estava no sangue dele. Foi militante de vida toda, né? Foi militante de vida toda, militante sempre do mesmo lado, militante sempre comprometido. Um exemplo para o Brasil. Nós perdemos o Brasil, um dos mais importantes quadros da política brasileira ao longo de todo o século XX. Tenho a menor dúvida disso. Vai nos fazer falta àqueles que o conheceram e vai fazer falta também ao nosso país. Parabéns pela iniciativa e que façamos um dia uma homenagem maior ainda a ele aqui numa sessão especial. Sem dúvida, Vossa Excelência tem uma ideia que certamente nós todos acompanhamos, que é o fato de termos aqui, em algum momento, uma homenagem devida a esse constituinte, a um cidadão que mudou a história do país, foi lutador pela democracia e nos ajudou a consolidar a democracia como militante de vida toda. Eu passo e ouço a parte do senador Rodrigo Hollenberg. Muito obrigado, senador Jorge Viana, senador Paulo Paim. Também solicito autorização para subscrever este requerimento de condolências à família do ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio. Quero manifestar aqui, em meu nome pessoal e em nome do Partido Socialista Brasileiro, a nossa tristeza com o falecimento desse grande líder político. Grande líder porque grande referência política para muitas gerações.
eu não tive o privilégio, como vocês, de conviver com Plínio de Arruda Sampaio. Meu pai teve esse privilégio, mas sempre tive a oportunidade de acompanhá-lo e de admirá-lo à distância, e conhecer a sua história como democrata cristão. A vida tende a fazer com que as pessoas, com o passar dos anos, se tornem mais moderadas, sobretudo do ponto de vista político. Mas como você disse, como Vossa Excelência disse, senador Jorge Viana, o ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio, ele foi um militante de vida toda, e ele sempre radicalizando a favor das suas posições em defesa da democracia, em defesa do socialismo, portanto, e sempre com uma conduta ética e irrepreensível. Portanto, eu quero aqui trazer o nosso abraço de solidariedade à família, aos amigos, aos seus correligionários, porque realmente Plínio de Arruda Sampaio foi uma grande referência política para muitas gerações e, nesse sentido, a perda é muito grande. Muito obrigado. Eu que agradeço e ouço também com satisfação a parte do senador Álvaro Dias, já que estamos falando de algo que nos une a todos. Obrigado, senador Jorge Viana. A solidariedade à família e aos amigos e esse gesto nosso de respeito ao grande brasileiro Plínio de Arruda Sampaio. Apenas para subscrever também em nome do meu partido, o PSDB, esse voto de pesar. Acompanhamos com muito interesse o desempenho de Plínio Arruda Sampaio na campanha presidencial, quando nos debates proporcionou momentos de inteligência e sobretudo, de humor, com a crítica sempre bem-humorada e ferina, mas, sobretudo, demonstrando muita inteligência e capacidade de síntese para colocar o seu pensamento, para expor a sua opinião sobre os problemas nacionais. Deu grande contribuição ao debate no momento importante da vida nacional, quando se disputava a presidência da República. É a lembrança que temos dele, a última lembrança, a última participação exposta, de Plínio Arruda Sampaio. O nosso voto de pesar e solidariedade à família, amigos e admiradores. Muito obrigado. E eu cumprimento mais uma vez o senador Paulo Paim pela iniciativa desse requerimento que eu e os colegas pedimos para subscrever. Então fica aqui esse reconhecimento. Eu lembro, nessa visita que ele fez ao Acre, e o prefeito, fomos visitar um projeto de reforma agrária que eu, na prefeitura, implementava com minha equipe, que virou um modelo, os polos agroflorestais. Ele realmente era uma figura extraordinária e eu agradeço a Deus o privilégio de ter convivido com ele. Senhor presidente, caro presidente Paulo Paim, aproveitando meu tempo, eu queria aqui fazer um agradecimento à presidenta Dilma e, ao mesmo tempo, ao ministro das Cidades, Gilberto Ock, e também à ministra Miriam Belchior, do Planejamento. Eu tive o privilégio, a honra de, na semana passada, participar de uma solenidade no Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma assinou o Pacto Mobilidade, o PAC Mobilidade, e naquele ato assinou um documento junto com o prefeito de Rio Branco, a capital do Acre, Marcos Alexandre, viabilizando os investimentos de 70 milhões de reais em mobilidade urbana na capital do Acre, Rio Branco. A presidenta Dilma já tinha, com sua equipe, ajudado a viabilizar um financiamento de 50 milhões de reais e um outro de 35 milhões de reais, também ambos para a mobilidade de cidades médias, no caso Rio Branco, e obras de infraestrutura urbana com o PAC Pavimentação. Então, o prefeito Marcos Alexandre, a partir de uma ação que nós fizemos aqui no Senado, junto com o senador Aníbal, com parte da bancada federal do Acre, o prefeito Marcos Alexandre, com equipe competente, dedicada,
elaborou os projetos e nós fizemos a boa luta política. Então, o PAC Mobilidade Cidades Médias, nós tínhamos conseguido incluir Rio Branco com 50 milhões de reais. Óbvio que isso tem uma parcela importante que é financiada. E o PAC Pavimentação, todos no ano passado, foram 35 milhões de reais. Então, somando, são 85 milhões de reais de investimentos naquilo que hoje é a maior necessidade, a maior prioridade das cidades brasileiras. O Brasil conquistou mudanças importantes nos últimos anos. Nós temos a inclusão, graças ao governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, mais de 30 milhões de pessoas saíram de uma situação de pobreza, de miséria e de uma situação de muita pobreza para uma situação de uma melhor condição de vida. 40 milhões de brasileiros ascenderam à classe média, passaram a ser consumidores. O Brasil tem esse reflexo em vários indicadores. Por exemplo, hoje tem mais brasileiros andando de avião do que de ônibus. Essa mudança ocorreu em abril desse ano. As mudanças são frutos também dessas oportunidades que foram geradas pelos nossos dois governos, que criaram mais de 20 milhões de empregos, mas o fato concreto é que mesmo com uma oportunidade de trabalho, moradias são 3 milhões e meio de moradias contratadas com Minha Casa Minha Vida, mas tudo isso trouxe um seríssimo desafio para os prefeitos, governadores e o próprio governo federal. Como melhorar a qualidade do transporte nas cidades, da mobilidade nas cidades. Rio Branco não é diferente, tem muita dificuldade nessa área e eu me empenho como ex-prefeito e como ex-governador para ajudar a encontrar a solução. Trabalhei nesse projeto que que o prefeito Marcos Alexandre assinou semana passada, como um técnico, como uma espécie de um consultor. Me senti muito bem, porque participei de muitas reuniões em Rio Branco, ajudando a definir as prioridades, e depois foram 2 reuniões com a equipe do Ministério das Cidades, com o secretário de Mobilidade, Júlio, me pondo junto com sua equipe para que eu pudesse defender esse projeto que é tão importante para Rio Branco. Então, além dos 85 milhões de reais, a presidenta Dilma, aí sim, com recursos integralmente do Orçamento Geral da União, ou seja, são recursos não reembolsáveis, são recursos a fundo perdido para Rio Branco, o prefeito Marcos Alexandre conseguiu esse presente da presidenta Dilma. Rio Branco agradece, a nossa cidade será outra do ponto de vista da mobilidade, dando sequência a um trabalho que, sem falsa modéstia, eu comecei lá atrás como prefeito, depois como governador, depois veio o governador Binho também, que cumpriu uma etapa importante, agora o governador Tião Viana com Ruas do Povo, fazendo a Cidade do Povo, trabalhando. Todo o Estado também dá a sua importantíssima parcela de contribuição. Mas eu quero dizer que, para mim, valeu os 4 anos do meu mandato a ação direta, o acolhimento que tive do ministro das Cidades, da ministra do Planejamento e da presidenta Dilma, de fazer a aprovação desses 70 milhões de reais para a mobilidade urbana em Rio Branco. Nós vamos ter corredores de ônibus importantes para criar um melhor funcionamento na cidade, que facilite a vida dos que mais Avenida Ceará. Nós vamos ter um terminal de integração também importante na frente do estádio José de Mello. Vamos ter um corredor de ônibus na Avenida Brasil, com uma estação de passageiros também nessa área, um corredor exclusivo de ônibus na Avenida Marechal Deodoro, em Rio Branco. Isso tudo foi parte de um debate técnico que eu tive o privilégio de participar. Então, na Avenida Marechal Deodoro com a Avenida Brasil, que eu, há 20 anos atrás, na Prefeitura, tinha feito o primeiro corredor de ônibus do Estado, um corredor exclusivo na Rua Guaporé, com um terminal de integração no bairro São Francisco, na região do Chico Mendes, Vitória, Eldorado. Com isso, aquela parte importante da cidade de Rio Branco terá as condições de uma melhor mobilidade, e isso vai facilitar
o ir e vir das pessoas. Eu queria cumprimentar a FAMAC, a UMARB, as associações de moradores, enfim, todas as entidades de Rio Branco, o prefeito Marcos Alexandre, e agradecer à presidenta Dilma mais uma vez. E deixei, por último, também a implantação de um corredor de quase 4 quilômetros, ligando o primeiro ao segundo distrito. Toda a área das universidades, na margem da Via Verde, que eu construí quando governador, que tem perto de 20 mil alunos, nós teremos um corredor de ônibus que faz a conexão com o segundo distrito, e aí sim, passando numa nova ponte. A presidenta Dilma nos deu a possibilidade, com esse projeto, de construirmos mais uma ponte ligando o primeiro ao segundo distrito em Rio Branco. Então, se nós formos escrever a história da cidade de Rio Branco, a presidenta Dilma está escrevendo o seu nome nessa história como a presidenta, uma das que mais ajudou a cidade de Rio Branco. Ela ajuda o governador Tião Viana com a Cidade do Povo. Ela ajuda o prefeito Marcos Alexandre com os investimentos de quase 250 milhões que o prefeito Marcos Alexandre está fazendo. O prefeito Angelim fez um trabalho importante durante 8 anos, mas não teve essas oportunidades que em menos de 2 anos nós estamos conseguindo para o prefeito Marcos Alexandre. Ele que é uma pessoa dedicada, que tem uma equipe técnica dedicada. Quero parabenizar o Ricardo Torres, a secretária Cláudia, o Ricardo Torres da RB Trans, da Rio Branco, a secretária de Transporte de Rio Branco, e a Cláudia, secretária de Obras, e não tenho dúvidas que Rio Branco vai se transformar num bom canteiro de obra, com muita engenharia sendo aplicada. Nós vamos fazer o primeiro túnel na cidade de Rio Branco, passando a Avenida Ceará, por baixo da Avenida Getúlio Vargas, e deixei por último 2 aspectos. Nós vamos fazer a implantação de um sistema de transporte fluvial em Rio Branco, hidroviário. Nós vamos aproveitar o Rio Acre e fazer com que as pessoas que moram na região da Baixada, como nós chamamos, possam ir até o centro da cidade sem ter que passar por esse complicado trânsito. Isso é novo. Eu sonhava com isso desde a prefeitura, depois quando governador, e agora vamos implementar. E por último, Rio Branco é a cidade do Brasil, uma das cidades do Brasil que mais tem ciclovia proporcionalmente. Entre o Norte e o Nordeste, nenhuma cidade chega perto de Rio Branco. E nós vamos implantar o programa de bicicleta pública, de bicicleta compartilhada, integrando o veículo do mais pobre, que é a bicicleta, com o transporte coletivo. E Rio Branco caminha dessa maneira para ser, nesse aspecto, também uma cidade sustentável. Então, mais uma vez, parabenizo o prefeito Marcos Alexandre, que tem sido incansável, ele que foi um ajudador, um técnico competente, me ajudou muito no governo, ajudou muito o governador Binho, o governador Tião Viana, agora tem a oportunidade de, como prefeito, é o prefeito mais bem avaliado do Acre, disparado, é também o prefeito que mais se dedica, com todo respeito aos demais, porque nós temos outros bons prefeitos no Acre, mas o Marcos Alexandre tem um diferencial a mais, ele faz com gosto, com satisfação, e eu tenho muita alegria de a cada 20 dias me reunir com ele, debater os projetos, discutir como um auxiliar da prefeitura, e agora a gente está materializando esse nosso trabalho, liberando esses recursos. Então, senador Paim, isso equivale a 7 anos de emendas, que, graças a Deus, eu consegui, com a ajuda do governo federal, do ministro das Cidades, da ministra de Planejamento e da presidenta da República, ajudar a viabilizar esse recurso que é tão necessário para Rio Branco. Então, antes, falta aí 8 minutos, eu queria, por fim, então, me referir ao jogo de ontem. E, como sou o primeiro orador dessa tribuna a ocupar espaço hoje, eu queria aqui, do fundo do coração, cumprimentar os brasileiros pela maneira como construíram essa Copa. Faltam só mais 3 jogos para essa Copa, e ela foi, independente de qualquer coisa, uma Copa especial. Foi muito questionada, mas depois os fatos superaram
o pessimismo, as críticas, e o Brasil realizou, sim, uma das melhores Copas do Mundo da história, dá para a gente dizer hoje. Tomara que siga assim, tomara que o problema grave que nós tivemos dentro do campo, com a derrota, que é parte do futebol, não venha para o lado de fora. Do lado de fora, nós estamos ganhando de goleada. O brasileiro é o maior herói, é o maior fazedor de gols do lado de fora, porque recebeu bem quem nos visitou, acolheu bem, deu um exemplo para o mundo de como é a hospitalidade do nosso país. E não tenho dúvida que o Brasil vai ganhar muito com isso. Mais de 3 bilhões de pessoas estão ligadas na Copa do Mundo. O nosso país pode, sim, tirar muitos benefícios no turismo, e também já tem o nosso legado, que são instalações de novos aeroportos, de mobilidade urbana nas cidades. Sinceramente, acho que, graças a Deus, a Copa deu certo no Brasil. Agora, nós tivemos esse drama ontem, que aí é parte do imponderável do futebol. E eu queria, senador Paim, vou fazer a leitura de uma carta da jornalista, colunista do Estadão, Ruth Manos, que ela carta a uma seleção derrotada. Está no Estadão de hoje. Meninos, diz ela, sim, meninos, porque quando uma seleção é eliminada na Copa do Mundo, não há mais homens no gramado, há meninos, com olhos vazios, sem rumo e sem qualquer indício de vergonha ou de pudor. Escrevo só para agradecer, diz a colunista do Estadão. Escrevo só para agradecer. Agradecer porque vocês nos fizeram sentir o que há muito tempo não sentíamos. Por isso que eu quero que conste nos anais do Senado essa carta. Agradecer porque vocês nos orgulharam. O nervosismo, que não sentíamos há tempo, a voz embargada, tensão, alegria, nó na garganta, dor de garganta, explosão, tristeza, desilusão, um turbilhão de sentimentos condensados em 4 semanas. Foi isso que esses meninos nos fizeram sentir. Agradeço porque vocês conseguiram mexer com muitas emoções que andavam paradas. Bandeiras na janela, por amor a um país, e não apenas a uma seleção. Foi muito bonito, tem sido muito bonito a gente ver aquilo que, quando a gente viaja, vê em outros países, esse sentimento de amor pelo país, pela nação. A colunista segue. Acima, bandeiras na janela, por amor a um país e não apenas a uma seleção, acima de qualquer outra questão. Porque vocês fizeram mais do que colocar corações para bater mais forte. Vocês colocaram corações absolutamente brasileiros para bater. Agradeço porque a cada jogo que passava me sentia mais parecida com os desconhecidos nas ruas. Achei isso muito bonito. O Brasil ficou mais igual, todo mundo pôs uma camisa igual, uma camiseta amarela, e foi muito bacana isso, e a jornalista pegou isso na sensibilidade. Mais próxima do meu país, da minha gente. Agradeço porque o desfecho traumático não anula a alegria vivida. E por saber que vocês vão ter que encarar aqueles brasileiros de momento, que até ontem tinham orgulho e hoje já acham que isso é Brasil, mas não se preocupe, para nós também é difícil suportá-los. Estamos juntos, diz ela. E o fato é que a tristeza é geral, no campo, no banco de reserva, da arquibancada, do sofá da sala, do banco do bar, da sarjeta. Mas, por favor, entendam, nós não estamos tristes com vocês. Estamos tristes junto com vocês. Eu já encerro, senador, e passo para Vossa Excelência com satisfação ou sua parte. E ela diz, com muita beleza, por favor, entendam. Ela fala para os jogadores, nós não estamos tristes com vocês, estamos tristes junto com vocês. E tanto é assim que posso garantir que milhares de brasileiros queriam poder dar em vocês hoje o abraço que o Davi Luiz deu ao Rames depois da eliminação da Colômbia. Obrigado, meninos. Obrigada por me lembrarem que eu nunca quis ser europeia, alemã, holandesa, francesa, belga, nem que me dessem um belo par de olhos claros. Que o que eu quero sempre é minha camisa amarela, minhas emoções escancaradas,
Quero o choro embriagado de hoje, esquizofrenicamente orgulhosa de ser quem somos, até quando estamos apanhando como apanhamos. Abracem seus pais, seus filhos, suas mulheres, seus amigos. Façam isso por nós, que queríamos abraçá-los, talvez até mais do que iríamos querer se ganhássemos a Copa. E continuem sendo assim, brasileiros acima de tudo. No cabelo enrolado, nas danças no vestiários, nos abraços verdadeiros, nos choros sofridos, nas orações sinceras e na certeza de que, bem ou mal, a gente segue em frente. 7-1, dane-se. Vocês me representam. E não é pela bola que jogam, é pelos caras que são. Quem faz isso, quem faz esse belo texto é Ruth Manos, colunista do Estadão, e eu peço que possa constar nos anais do Senado. Eu ouço o senador Cristóvão para depois poder concluir. Senador, eu quero compartilhar esse sentimento da jornalista Ruth. Eu creio que acrescentarei mais uma coisa. Esses meninos colocaram o Brasil entre os melhores do mundo. 3º ou 4º. Aliás, melhor do que na outra Copa. Então, nós temos que lamentar, sofrer, ficarmos tristes, mas não tem sentido de jogar qualquer pedra em qualquer um dessa equipe. A torcida brasileira fez tudo o que era preciso. E eles também. E aconteceu uma fatalidade que todos nós sofremos muito, mas que acontece. Eu creio que a fala do Davi Luiz, que eu anotei na entrevista final, mostra quem são esses meninos que jogaram por nós, quando ele diz: desculpa por não ter feito vocês felizes nesta hora. Veja a preocupação. Mas aqui tem um cidadão disposto a ajudar a todos. 2 minutos. Eu só queria dar alegria para o meu povo, que sofre tanto por tanta coisa. Queria pedir desculpa. Só queria fazer o povo sorrir, pelo menos no futebol. Veja o sentimento que ele carrega e que, se os outros não disseram, ou até não diriam diretamente assim, devem estar sentindo. Nós temos que sofrer, mas não podemos responsabilizar ninguém por não sermos campeões do mundo, que é raríssimo conseguir ser. E temos sim que agradecer-lhes, apesar de não ter dado como a gente queria, o fato de que continuamos entre os melhores do mundo. E aí eu diria, não só por termos um dos 32, mas temos 4 ou 3 ainda. Já estamos entre os 4. Já estamos entre os 4. E queria dizer que essas pessoas que estão sofrendo tanto porque a gente teve essa derrota, deviam se lembrar também de outras coisas que deveriam nos provocar sentimento de tristeza e que os jogadores não são culpados. O problema da nossa educação, da saúde e de outros fatores que o Brasil tem, que os jogadores não têm nenhuma culpa. Eu parabenizo o senhor pela leitura do artigo, ou da carta, ou a carta-artigo, ou o artigo-carta, e dizer que eu comparto totalmente com essa posição dela. E agradeço esses meninos que nos colocam entre os 4 melhores, ou talvez até no sábado, entre os 3 melhores. Muito obrigado, senador Cristóvão. E só para concluir, caro presidente Paim, eu acho que o senador Cristóvão pegou exatamente o espírito do que essa jornalista escreve. Eu lamento, às vezes, que ficam cobrando, são garotos novos, alguns já estão começando a amadurecer mesmo, que estão chegando já nos 30 anos, mas tem muitos garotos novos que eu contei aqui várias histórias, pessoas muito pobres, de família muito pobre, muito humilde, que venceram na vida pelo talento, com sacrifício. E tem gente que questiona, mas ganham milhões. Ora, gente, não é um crime vencer na vida e até ganhar dinheiro. O problema são os que não têm oportunidade nenhuma na vida. Isso é outra coisa, como a gente sempre fala, e Vossa Excelência também coloca muito bem. Mas hoje é um dia para a gente lamentar, sim, o resultado. Mas nós temos que lembrar isso que Vossa Excelência está lembrando. Ficamos entre as 4 melhores seleções do mundo. Isso é ponto pacífico. Isso não é ruim para o país. É claro que futebol tem um imponderável. Futebol nos apaixona a todos exatamente por isso. E eu, senador Cristóvão,
caro Paim, e Rodrigo Hollenbeck, como eu, é um botafoguense. Estou encerrando. Eu fui me pegar em 2 trechos. Vossa Excelência também, senador Cristóvão. Eu fui me pegar no Carlos Drummond de Andrade e no Armando Nogueira, outro botafoguense. São mestres das palavras. E eu tinha outro dia, visitando o Museu de Arte do Rio de Janeiro, o MAR, eu vi na parede um pedaço de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade sobre futebol. E hoje eu pus na minha fanpage e peguei um outro, também um trecho muito lindo do Armando Nogueira, que talvez descreve esse momento que a gente está vivendo aqui. Pus no meu Twitter, até que deu uma repercussão grande. E assim, eu botei na minha página: paixão pelo futebol, na vitória e na derrota. Na tristeza, pus eu, e na angústia da derrota, recorro a 2 mestres da palavra: o acriano Armando Nogueira, o Marquês de Chapuri, e o mineiro Carlos Drummond de Andrade, que não precisa de apresentação. Para o Maracanaço, na derrota da Copa de 50, e para o Mineiraço, na derrota da Copa de 2014. Não tem remédio. Mas esses 2 poetas falam da alma e do sentimento de quem torce. E eu cumprimentei, então, os que torceram e seguem torcendo pelo Brasil. Cumprimentei a seleção brasileira, aqueles que lutaram, mas não. Ontem foi um dia, talvez o dia mais difícil na carreira de cada um daqueles que estavam em campo e no banco de reserva, mas bola para frente. E aí cito aqui uma parte de uma crônica lindíssima do Armando Nogueira, a crônica que só ele consegue comparar a paixão, o amor pelo futebol, pelo clube, pela camisa, com o amor de mulher e de mãe, senador Cristóvão. É muita ousadia alguém querer vincular, e ele consegue fazer isso como ninguém. E o Armando diz assim: amar um clube é muito mais que amar uma mulher. Olha que frase perigosa. Ao longo da vida, troquei de namorada, sei lá, 1000 vezes. E outras 1000 fui trocado por elas. Mas a recíproca não está em jogo agora. Jamais trocaria o Botafogo, nem por outro clube, nem por nada neste mundo. Ele fala: guardo até hoje íntegro o sentimento do primeiro encontro. Foi no minúsculo estádio do General Severiano, na tarde do dia 10 de setembro de 1944. Tinha eu acabado de chegar de Chapuri, minha terra, e estava embasbacado com a beleza da cidade do Rio de Janeiro. A crônica é linda, vou pedir para constar nos anais, mas eu leio um trecho dela, que fala desse sentimento que a gente carrega hoje. Futebol é assim, desperta na pessoa um sentimento virtuoso que transcende a amizade, que vai além do amor e culmina no santo desvario da paixão. Tem de tudo um pouco, porém é mais que tudo. Torcer por uma camisa é plena entrega, é mais que ser mãe. Veja o que é que ele fala: é mais que ser mãe, porque não desdobra fibra por fibra o coração, como a mãe faz. Destroça-o de uma vez no desespero de uma derrota. Em compensação, remoça-o no delírio de uma vitória. Armando Nogueira, acriano de Chapuri, no texto Botafogo e Eu. E concluo lendo um pequeno trecho que tirei da parede lá no Museu do Mar, no Rio de Janeiro, do Carlos Drummond de Andrade. Bem-aventurados os que depois de escutar esse sermão aplicarem todo o ardor infantil no peito maduro para desejar a vitória do selecionado brasileiro nesta e em todas as futuras Copas do Mundo, como faz o velho sermoneiro desencantado. Mas torcedor é assim mesmo, pois para o diabo vá a razão quando o futebol invade o coração. Carlos Drummond de Andrade, crônica publicada no Jornal do Brasil em 1974. Então, talvez esses mestres da palavra expliquem um pouco essa coisa subjetiva, apaixonante que é o futebol. Quero, então, concluir, pedir que possa constar nos anais essa belíssima crônica, porque como vai ficar na história os 7-1 da Alemanha contra a nossa seleção,
o Brasil certamente vai carregar para sempre aquela derrota para o Uruguai em 50 e essa derrota para a Alemanha no dia de ontem. Eu queria que constasse também nos anais do Senado essa crônica do Armando Nogueira e esse artigo da Ruth Manos, colunista do Estadão, que eu acho que podem compor essa história de tristeza, de angústia, mas que é parte da vida, é parte do esporte, é parte desse esporte que é o de maior audiência nesse planeta e é a grande paixão do nosso povo brasileiro. Parabéns à seleção por ter nos unidos, por ter nos deixado mais iguais, por ter nos deixado mais parecidos. Parabéns à seleção por ter nos dado o 4º lugar no mínimo, porque é o 3º ou 4º lugar. E que outros jovens, garotos, talentosos possam se inspirar com o resultado do jogo de ontem, com o resultado negativo do jogo de ontem, e possam se dedicar a esse esporte para nos fazer vencedores nas futuras Copas. Muito obrigado, senhor presidente.